Doutor, mas eu lembro que quando veio para cá, para o Brasil, a corte real, a rainha tinha os dentes estragados, quer dizer, os portugueses não cuidavam dos dentes, é isso mesmo? Procede isso? Eles não tinham, naquela época, muito conhecimento com relação à necessidade de cuidar dos dentes, né? Eu não sei, né? Eu posso até estar cometendo um equívoco, né, com relação à minha colocação, porque com relação às datas, de conforme as coisas aconteceram no decorrer da linha do tempo, né? Mas houve uma época também que descobriram o açúcar, né? E o açúcar era muito gostoso. E o pessoal não tinha conhecimento de que o açúcar, ele ajudava muito a estragar os dentes, né? Então o pessoal comia açúcar desregradamente. E quem mais comiam eram os nobres, porque o açúcar era caro. Quer dizer, então o pessoal começou a comer açúcar e começou a estragar os dentes assim em demasia. Porque os negros, né? Eu lembro que os negros têm os dentes lindos, né? Não sei hoje, miscigenou demais, misturou com o branco, estragou tudo, mas desculpa, estragou tudo que eu digo assim. Eram mais fortes, eram mais bonitos. Eu tenho amigos negros que têm dentes lindíssimos. E também tenho alguns que eu conheço que têm a boca toda estragada já. Não é? Quer dizer, então não tem aquela fortaleza da raça, né? Porque a raça negra mesmo, a original, ela tinha dentes que falava até que era igual dos elefantes, que eram dentes de marfim, né? De tão bonitos que eram. E é verdade, eu conheço muitos assim, amigos meus mesmo, que têm dentes maravilhosos, que nunca estragaram um dente. Então, talvez até por essa questão mesmo da alimentação, da falta de acesso, não é, a uma alimentação mais rica, dos ricos e tal, e acabaram, então, preservando a saúde, né? Comiam alimentos mais fibrosos, que você pega uma maçã. Uma maçã, ela faz o papel da escova de dente, né? Ela limpa o dente. Enquanto você pega, hoje em dia, você chupa uma bala, come alguma coisa, um caramelo, quer dizer, isso, além de ser doce, vai ficar grudado no seu dente, né? É lógico que vai facilitar em muito o início do processo de formação de cárie, de doença periodontal. E tártaros também, depois de quanto tempo que você come alguma coisa, se você não escova os dentes, começa já a juntar? O tártaro, ele é a placa bacteriana mineralizada pelo cálcio existente na saliva, tá? Tem gente que forma o cálculo com mais facilidade, outros não. Mas a partir do momento que você está formando, o processo de formação de placa, ele é contínuo. Por isso que você escova os dentes todos os dias e mais de uma vez por dia, né? Quer dizer, você se alimentou, escova dali a quanto tempo? O ideal é você escovar em seguida. Hoje em dia, o pessoal pede para quando você consome algum alimento ácido, como refrigerante, um suco de fruta, você não escovar imediatamente após o consumo. Você esperar um intervalinho de uns 15, 20 minutos, por causa de uma coisa que tem se falado bastante, que é a erosão ácida, né? Mas você tem que escovar logo após as refeições, sim, né? Para não deixar nenhum substrato lá na boca, para as bactérias utilizarem e começarem a formar, no caso, por exemplo, da saúde dos dentes, da gengiva, a placa bacteriana. E usar o fio dental, né? Claro. E tem gente que não utiliza fio dental. Tem, infelizmente sim, bastante gente. Nossa, terrível isso. Vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem é? É André que está falando, tudo bem? André, tudo bem, André. Você está falando de onde? Mojimirim. Mojimirim, que legal, bacana, tá tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. É aí que tem aquele trio Yucatán, né? Nossa, eu não conheço. Ah, mas eles são muito bons. É Mogi Guaçu eles? Ah, então não é na sua cidade. A sua cidade é Mojimirim, eles são de Mogi Guaçu. É Guaçu mesmo? Eu tinha falado Mogi Guaçu, Mojimirim, Mogi... É bem perto aqui. Tem um lá em São Paulo, perto de... Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Um dia eu falei que o nosso canal estava pegando em Mogi das Cruzes, a pessoa ficou super feliz. Mogi das Cruzes, depois falou, não, pera um pouquinho, Mogi das Cruzes é lá perto de Ribeirão Pires. Não, tem nada a ver. Não esquece, Mogi Guaçu, Mojimirim. Seja bem-vindo, viu, André? Muito obrigada aí pela audiência. Pode ficar à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, doutor, eu sei que o senhor deve ter o conhecimento disso, que há mau hálitos relacionado ao estômago. E como que pode ser tratado isso? Porque falaram que pode dar um problema no esfíncter, né, perto do esôfago, que o gás começa a subir e dá esse mau hálito. O que poderia fazer isso? Eles falaram também que estraga os dentes. Qual a sua posição a respeito disso? Né? Quando quem tem refluxo. Olha, as causas estomacais, André, elas raramente contribuem para a ocorrência de mau hálito, tá? Como eu comentei aqui, 95% dos casos de halitose são de origem ou repercussão bucal.
O que pode acontecer com relação a estômago, você falou de esfíncter, né? Para ele contribuir para a ocorrência de mau hálito é o seguinte, no fim do esôfago, na entrada do estômago, a gente tem realmente um esfíncter, que é uma válvula, que ela permite a passagem só no sentido de entrada do estômago e não de saída, né? A não ser quando uma pessoa vomita ou ela tem uma eructação, que ela acaba trazendo algum material de volta, tá? E também o gás que está dentro do estômago é aquele que você ingere junto com a alimentação, que é o gás da atmosfera, que não tem nenhum odor ruim, né? O que acontece é que quando a pessoa tem algum problema, por exemplo, como uma hérnia de hiato, e ela tem algum refluxo gastroesofágico, esse refluxo pode também trazer algum material que se acumula na superfície da língua, servindo também como substrato para as bactérias que ali se acumulam, tá? E, além disso, isso pode dar uma sensação de boca amarga, né? E tem gente que tem uma síndrome de referência olfatória, aí, que ela, então, acaba não discernindo bem a sensação de boca amarga com a sensação de mau odor, né? E ela mistura essas sensações e a sensação de boca amarga acaba dando para ela a sensação de que ela tem mau hálito também, tá? Mas as causas relativas ao estômago, raramente elas concorrem para a ocorrência do mau hálito. Bom, deixa eu atender o próximo telefonema, então. Alô? Alô? Quem é? Macedo. Macedo? Isso. Tá certo. Macedo, você está falando de onde? Pira. Piracicaba? Pirassununga. Pirassununga? Isso. Certo, Pirassununga, lugar legal também. Um abraço aí pro pessoal de Pirassununga. Seja bem-vindo, viu, Macedo? E fala para mim, qual é a dúvida aí? Para mim, não. É o seguinte, eu faço gagarejo com água oxigenada. Tem algum problema com isso? Olha, a água oxigenada, ela vai, de uma certa forma, neutralizar, né, esses compostos sulfurados voláteis que se formam na superfície da língua, tá? Problema não tem. Eu aconselho você, então, a colocar um pouquinho de água oxigenada num borrifador, né, e borrifar na superfície da língua. Mas existem produtos mais indicados para isso, tá? Existem enxaguatórios bucais que são específicos, né, além deles ajudarem a prevenir cárie, doenças da gengiva, eles também atuam no sentido de combater as bactérias envolvidas com a formação do mau odor bucal, de neutralizar esses gases relacionados à ocorrência de mau hálito que estão em formação e de desodorizar a boca. Então seria mais indicado que a água oxigenada, né? Mas a água oxigenada não deixa de ser um recursinho para ajudar 10 volumes, a né, Macedo? Porque depois de 20 já é para o cabelo, né? Sem dúvida. Para descolorir Né? cabelo, é um perigo isso aí. A gente fala isso aqui no ar, de repente a pessoa tem lá uma água oxigenada de 30 volumes, não vai fazer isso, Não, gente. 10 volumes. Por favor, é aquela medicinal. E procurar, assim, o que eu aconselho, nunca aconselho o autotratamento, tá? Tem muita gente que quando descobre que tem mau hálito, ela parte para um autotratamento. Então ela começa a fazer esse tipo de coisa, né? Ela começa a mascar chiclete, bala de menta, com o intuito de mascarar o hálito. Ela lança a mão de sprays bucais, enxaguatórios bucais das mais diversas marcas e faz algumas outras coisas até que geram um absurdo, né? E muitas dessas coisas... No fim vai gastar mais do que indo ao dentista. E acabam muitas vezes piorando a condição. Então, eu acho o seguinte, a pessoa tem consciência que tem mau hálito, procura o profissional especializado mais próximo dela e vai procurar tratamento. O problema é que essa coisa tem noção, tem consciência que tem, às vezes a pessoa não tem. Sim. Esse que é o problema, você não sabe que tem. Que é aquela pergunta que eu te fiz no começo que eu quero que você responda agora. Como é que você, tendo mau hálito, identifica que tem mau hálito se você não sente? Se já acostumou com isso? Depois do intervalo, a gente volta já já.